sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Essa semana terminei de ler mais um livro. Agora, o livro do professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, filósofo, escritor, pensador e humanista, do qual eu sou fã, Yuval Harari. Este livro, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Embora seu livro mais famoso seja Sapiens, uma breve história da humanidade, traduzido para mais de 30 idiomas e que aborda toda a extensão da história humana, desde a evolução do Homo sapiens na Idade da Pedra até a revolução política e tecnológica do século XXI, hoje vamos nos concentrar no Homo Deus, que fala sobre as habilidades adquiridas pelos seres humanos, Homo sapiens, ao longo da sua existência e sua evolução como espécie dominante no mundo. Mas, antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, filhos, e também ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. E também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, para quem não conhece o escritor, Yuval Noah Harari nasceu em Haifa, no norte de Israel, em 24 de fevereiro de 1976. Autor de 3 best-sellers internacionais: Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e 21 lições para o século XXI. Harari pode ser facilmente encontrado pelos corredores do setor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde o PhD em História pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é professor. Yuval nasceu em uma família judaica da Europa Oriental e do Líbano, não praticantes. Quando criança, conseguiu ler sozinho aos 3 anos de idade. E esse fato chamou a atenção dos seus pais e professores. E com 8 anos de idade, Harari foi matriculado em uma classe para crianças intelectualmente dotadas no centro educacional em Haifa. Quando tinha 17 anos, iniciou a sua trajetória universitária em História e Relações Internacionais na universidade, hoje da qual ele é professor. E prestes a completar 18 anos, Yuval adiou o serviço militar obrigatório para prosseguir nos seus estudos universitários, sendo depois dispensado por problemas de saúde. Primeiro, ele especializou-se em História Medieval e História Militar. Em 2002, terminou seu doutorado na Universidade de Oxford. Durante seu tempo em Oxford, conheceu e se tornou um profundo adepto de um ramo do budismo que é a meditação Vipassana, que significa ver as coisas como realmente são. Essa é uma das mais antigas técnicas de meditação da Índia, redescoberta por Buda Gautama há mais de 2.500 anos e ensinada por ele como um remédio universal contra males universais. Em resumo, é uma arte de viver. Yuval também tem especialização em História Mundial e em processos da macrohistória. E ministrou um curso de História online gratuito que foi acompanhado por mais de 120 mil pessoas em todo o mundo. Questões da macrohistória, como qual a relação entre história e a biologia, qual a diferença fundamental entre o Homo sapiens e os outros animais, existe justiça na história, a história tem uma direção? Será que as pessoas se tornaram mais felizes com o passar do tempo? São essas as perguntas, as questões abordadas por sua pesquisa.
E além de tudo isso, o múltiplo Harari ainda ministra palestras ao redor do mundo sobre tópicos explorados em seus livros e artigos. Escreveu para tabloides e jornais conceituados no mundo todo como The Guardian, Financial Times, The New York Times, The Times, e ainda ele oferece seu conhecimento e tempo a várias organizações e públicos de forma voluntária. Como reconhecimento de seu trabalho, em 2012, Harari foi eleito para a Academia Jovem Israelense de Ciências. Em 2018 e 2020, atuou como um dos palestrantes na Conferência Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E na edição de 2020, discutiu sobre o futuro da inteligência artificial e a corrida tecnológica entre China e Estados Unidos. Ufa! Quanta coisa, não? Na sua vida particular, Harari é casado com Itzik Yahaf, que é o seu agente literário. Entre todas as suas excentricidades, Yuval não tem e nem usa nenhum smartphone. Medita 2 horas por dia, que ele considera um bom método de investigação, autoconhecimento. Além disso, faz um retiro anual de 10 dias consecutivos, para o qual se ausenta completamente da vida social e se resguarda no silêncio, sem redes sociais ou literatura. E no quesito gastronomia, Harari é vegano. E, segundo suas próprias palavras, ele tenta se envolver o mínimo possível com a indústria da carne e de laticínios. Mas, se for a casa de sua mãe, de seus pais, de seus familiares, e ela fizer um bolo com queijo, ou o que quer que seja, com carne, derivados de leite, ele come. E o Yuval Harari se coloca contra a política mais dura, mais conservadora de seu país. Por outro lado, em 2019, Harari foi duramente criticado por permitir uma tradução mais suave, várias omissões e alterações na edição russa de seu livro 21 lições para o século XXI, ao falar sobre as autoridades russas. Diversos jornalistas russos, opositores ao regime ditatorial de Vladimir Putin, chamaram esse consentimento de Yuval de covardia e ainda afirmaram que o escritor estava sacrificando as mesmas ideias liberais que ele representa. Com inúmeros artigos publicados, Harari estuda temas associados à história militar da Idade Média e à Idade Moderna, procurando sempre fazer um percurso cronológico sobre a evolução dos métodos e das ferramentas de guerra, um fenômeno persistente durante o último século. Mas a sua visão passou a ser bem mais ampla, procurando um estudo mais generalizado sobre a evolução da humanidade até os dias de hoje. Em 2016, o filósofo pós-moderno Yuval lançou o aclamado pela crítica Homo Deus, uma breve história do amanhã, que examina os grandes projetos futuros enfrentados pela humanidade neste século XXI. Desde a sua publicação, 21 milhões de cópias do livro foram vendidas no mundo inteiro, com traduções para mais de 60 idiomas. Sobreviventes, em Homo Deus, uma breve história do amanhã, Yuval Harari relata o curso da história ao descrever os eventos e a experiência humana individual, juntamente com as questões éticas
em relação ao histórico de suas pesquisas. Porém, contudo, todavia, Homo Deus, ao contrário do Sapiens, aborda mais as habilidades adquiridas pelos seres humanos, os Homo sapiens, ao longo de sua existência, de sua trajetória evolutiva como espécie dominante no mundo. O livro tenta projetar uma imagem de futuro, uma imagem do futuro. Muitas questões filosóficas são discutidas: a experiência humana, o individualismo, emoções humanas e consciência, além de descrever as habilidades atuais e conquistas da própria humanidade. Em seu livro, o escritor propõe uma reflexão sobre quais poderiam ser os objetivos mais importantes da humanidade no começo do terceiro milênio. Pela primeira vez na história, grande parte da humanidade não precisa mais se preocupar como sobreviver à fome, pestes e guerras. Muito mais pessoas morrem hoje em dia, vejam bem, por excesso de peso, de velhice ou de doenças não contagiosas, como câncer e doenças cardíacas. Por mais felizes que essas conquistas podem parecer ser, a história nos diz que a humanidade não se satisfaz com o que já alcançou. Ela quer perseguir objetivos mais ambiciosos: a imortalidade, a felicidade e ser igual a Deus. Por exemplo, nos últimos 70 mil anos, o Homo sapiens se tornou a força mais importante que alterou com uma radicalidade incomparável toda a ecologia do planeta. Graças à sua inteligência, ele subjugou todos os animais, toda a natureza, transformou completamente áreas, devastou florestas, sugou da terra minérios de forma legal ou de forma ilegal. E, por meio da ciência, declarou-se o dominador mais poderoso do mundo. Graças à sua capacidade de cooperar flexivelmente com inúmeros outros humanos em diversas áreas do planeta, inclusive com estranhos, e especialmente devido à criação de instâncias fictícias, como dinheiro, deuses, nações, visões de mundo, leis e muitas outras coisas. Outro tema que o professor Harari aborda é bem mais intrigante e contraditório para muitas pessoas: a religião e a ciência. Mas, ao contrário do que essas muitas pessoas pensam, religião e ciência não se colocam em oposição total uma à outra. Muito pelo contrário, e ainda são complementares. Enquanto que a religião fornece a justificativa moral e da ordem, a ciência tem a ver com o poder por meio da busca pela verdade. Por outro lado, no lugar das religiões adoradoras de um poder superior, a visão de mundo humanista, a revolução humanista, entende que a autoridade suprema é o nosso livre-arbítrio como indivíduos e como sociedade. Os humanos confiamos em nossos próprios sentimentos, desejos, experiências e pensamentos, dos quais forjamos nossos valores éticos. No começo do século XXI, o liberalismo é dominante, mas isso pode mudar novamente por meio de futuras transformações. A última parte do livro Homo Deus, o professor Yuval Harari projeta que o Homo sapiens perde o controle. E a partir de agora, vocês vão ler sobre neurociência moderna, processos de desenvolvimento de máquinas com uma nova forma de inteligência e se o homem se tornará substituível ou não
por algoritmos orgânicos e algoritmos não orgânicos principalmente. Enfim, novas tecnologias que podem roubar do indivíduo, do homem, do ser humano, seu poder e confiá-lo a algoritmos não humanos. Hoje pensamos que isso pode ser uma distopia, uma completa distopia em séculos, ou no final desse século XXI, do meio para o final, ou em séculos vindouros, século 22, 23 e por aí vai. Após sua publicação, Homo Deus, uma breve história do amanhã, chamou significativamente a atenção da imprensa. Inúmeros artigos e críticas foram publicados pelo The New York Times, The Guardian, The Economist, a revista The New York, Financial Times e várias outras pelo mundo. A revista Time classificou o livro como um dos 10 melhores livros de não ficção em 2017, sem contar os diversos prêmios que Yuval Harari recebeu por sua obra. Sobreviventes, desde a revolução da linguagem, cerca de 70 mil anos atrás, os seres humanos vivem dentro de uma realidade intersubjetiva, como os países, as fronteiras, a religião, o dinheiro e as empresas. Tudo isso criado para permitir uma flexível cooperação em larga escala entre os diferentes seres humanos individuais. Por outro lado, e bem mais grave, a humanidade parece ter uma natureza completamente separada ou mesmo isolada de animais pela capacidade de acreditar nessas construções intersubjetivas que só existem, obviamente, na mente humana e tem força através da crença coletiva e da imensa capacidade da humanidade de dar significado às suas ações e pensamentos. Em pleno século XXI, o humanismo surge como uma forma de religião que venera a humanidade e não a um Deus. O humanismo desloca Deus e deuses e coloca a humanidade e seus desejos como uma prioridade no mundo em que os próprios humanos são enquadrados como seres dominantes. Para os humanistas, a ética e os valores são derivados de dentro de cada indivíduo, em vez de partir de uma fonte externa. E é essa proposta que pode conduzir os seres humanos não à procura ou à busca da felicidade, mas ao encontro da felicidade plena, do poder de transformação e da imortalidade através do conhecimento e da consciência. Mas a evolução tecnológica tem ameaçado cotidianamente a continuação da capacidade dos seres humanos para dar sentido às suas vidas. Basta ver em diversas redes sociais quantas pessoas vazias postam baboseiras em busca das curtidas, que na realidade são aprovações dos outros, e se frustram quando os outros não curtem essas baboseiras. E isso tudo elas fazem para terem sentido, trazerem sentido em suas vidas igualmente vazias. E ainda tem aquelas que desperdiçam 5, 6, 8, 10, 12 horas de suas vidas. Basta calcular em algum aplicativo ou ver na configuração do smartphone quanto tempo as pessoas gastam vendo redes sociais e vídeos estúpidos de quem elas nem conhecem, nem sabem quem são essas pessoas e ainda repostam esses vídeos igualmente estúpidos a elas. Por que não assistem? Por que essas pessoas não assistem a conteúdos
que vão lhes trazer conhecimento, aprendizagem, sentido em suas vidas, como os meus vídeos, por exemplo. Ou vídeos de outros professores. Porque essas pessoas são estupidamente vazias. E Harari fala exatamente disso, que eu também defendo há muito tempo. Quando surge a possibilidade da substituição de parte dessa humanidade estúpida por uns seres humanos superiores, ou super-homens, ou mesmo Homo Deus, o Deus humano, dotado de habilidades, inteligência, sabedoria, busca por uma consciência, busca pelo conhecimento, esses sim alcançarão a vida eterna. Então, as cartas das reflexões estão sobre a mesa agora. E agora, deixem aqui os seus comentários. Isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza no trabalho e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço. Deem uma olhada na minha camiseta. Deem uma olhada agora na minha camiseta. Essa é a evolução. Evolution of Rock, que brinca com a evolução das espécies. Essa é a evolução da consciência, do conhecimento. Um forte abraço e valeu!